Em 2011, Sean Funk, operador de equipamentos pesados na mina Millennium, no norte de Alberta, de repente desenterrou pedras de uma cor estranha. Ele parou o trabalho para examinar sua descoberta mais de perto. O material era incomum e coberto por alguns padrões, mas seu chefe rapidamente percebeu que havia algo especial nas pedras encontradas. O que o operador encontrou lembrava um dragão adormecido. Um após o outro, fragmentos de pele fossilizada de nadossauro apareciam na superfície. Mas não era apenas um antigo lagarto fossilizado, e sim um dos exemplares de nadossauro mais bem preservados já encontrados. E ele realmente se parece com um dragão adormecido. O dinossauro estava tão bem preservado que parecia que tinha caminhado pela Terra apenas algumas semanas atrás. E isso não é imaginação minha, foi o que disse o paleobiólogo Jacob Winter, da Universidade de Bristol. Mas ele está certo. Se você não souber que está diante dos restos de um dinossauro real, pode pensar que é alguma escultura realista. Será que os restos de um réptil antigo podem mesmo parecer assim depois de dezenas de milhões de anos? Quando o dinossauro foi totalmente escavado, descobriu-se que media 5 metros e 40 centímetros de comprimento, pesava cerca de 11.300 quilos e sua idade foi estimada em 110 milhões de anos. Atualmente, o fóssil está em exibição no Museu Real Tyrrell de Paleontologia, no Canadá. Mas, naturalmente, os cientistas não se limitaram à admiração e surpresa com essa descoberta. A incrível preservação das placas e escamas do casco ajudou os paleontólogos a entender o tamanho e a forma da proteção de queratina dessa criatura. Isso também permitiu reconstruir sua coloração graças aos pequenos fragmentos de pigmento vermelho encontrados durante as escavações. Entende, né? Os cientistas descobriram de que cor era esse dinossauro. Ao que tudo indica, ele era vermelho escuro, puxando para o marrom na parte superior do corpo e mais claro na parte inferior. O esqueleto e até alguns órgãos internos do dinossauro foram preservados. Na verdade, o dinossauro está tão inteiro que ainda pesa 1.100 quilos, e isso é uma grande raridade. A maioria dos restos acaba sendo achatada durante o processo de fossilização e nem sempre mantém sua forma original. A múmia do Nodosaurus é única porque foi preservada em 3 dimensões e podemos estudar em detalhes minuciosos as características de sua estrutura. Podemos considerar que este é o exemplar de dinossauro mais bem preservado já encontrado. A única concorrente seria talvez a Sue. Você não a conhece? Bem, está na hora de conhecê-la. Esta é a Sue e ela é um tiranossauro com uma história incomum. No verão de 1990, Sue Hendrickson, uma pesquisadora e colecionadora de fósseis americana, explorava rochas no oeste de Dakota do Sul com um grupo de trabalhadores em busca de fósseis. Após alguns dias de escavações, foi encontrado um esqueleto de Edmontossauro. No entanto, antes de voltarem para casa, o pneu do caminhão deles furou. Enquanto os outros membros do grupo foram até a cidade para consertar o pneu, Sue Hendrickson decidiu explorar as rochas onde estavam. Caminhando ao longo da base do penhasco, ela encontrou alguns pequenos pedaços de osso. A mulher ainda não sabia que esse acaso levaria à descoberta de um dos exemplares de tiranossauro mais completos e bem preservados já encontrados. Ele foi nomeado em homenagem à cientista Sue. O fóssil foi preservado em 90% em termos de massa e em 73% em termos de quantidade de elementos. Foram encontradas cerca de 250 dos 360 ossos conhecidos do tiranossauro. 7 anos depois, Sue foi vendida em um leilão por $8.300.000, um recorde que durou até o ano de 2020. Mas deve haver algum motivo pelo qual alguns dinossauros são tão bem preservados, enquanto de outros resta apenas algo como uma garra e um fragmento de mandíbula. Os hadrossauros e tiranossauros, sobre os quais acabei de falar, têm algo em comum. E isso é a água. O hadrossauro morreu em um rio ou perto dele. Esse animal preferia a terra firme, mas é fácil imaginar as razões pelas quais poderia acabar em um rio. Talvez tenha ocorrido uma enchente, a margem tenha desmoronado ou algo assim. Os cientistas supõem que o corpo flutuou rio abaixo, mantido à tona pelos gases e acabou sendo levado para o mar. Os ventos levaram o corpo para o leste por cerca de uma semana à deriva, até que ele explodiu e afundou de costas no fundo do oceano, levantando lodo espesso. Esse lodo foi o que transformou o dinossauro em uma múmia. Os minerais penetraram na pele e na armadura, garantindo que o dinossauro morto mantivesse sua forma verdadeira quando rochas e terra se formassem acima dele. Tudo isso só foi possível devido a uma série de coincidências improváveis. Se o nadossauro tivesse nadado mais alguns metros pelo mar antigo, ele teria se fossilizado fora do território da mina e nunca teria sido encontrado. E se ele tivesse afundado antes, não teria se preservado tão bem.
O caso de Saussure demonstra a segunda maneira como a água ajuda os paleontólogos a encontrar esqueletos perfeitos. Cientistas creem que logo após morrer, o tiranossauro foi coberto por água e lama, impedindo que outros animais espalhassem e comessem seus ossos. De fato, povos antigos já conheciam métodos similares de conservação. Na realidade, nossos antepassados usavam esses métodos não para nos deixar um esqueleto completo de dinossauro, mas simplesmente como uma geladeira primitiva. Naquela época, não havia tecnologia, nem conservação, nem aditivos químicos que prolongassem a vida dos alimentos. Por isso, os povos antigos precisavam se virar. Um dos métodos de preservação de grandes quantidades de comida era praticado por alguns caçadores-coletores. Quando esses grupos caçavam um mamute, e isso aconteceu há mais de 11 mil anos, eles não queriam desperdiçar a carne obtida com tanto esforço. Para evitar que estragasse, os caçadores jogavam os restos do grande mamífero em lagoas e lagos próximos. E isso realmente ajudava. A água nesses corpos d'água rasos retardava a decomposição, principalmente pela presença especial de bactérias e pelo baixo nível de oxigênio, mas também devido à baixa temperatura. As carcaças dos mamutes eram colocadas intencionalmente nos corpos d'água no outono, depois de cortadas no local da morte. Os pedaços de carne permaneciam comestíveis até o verão, mas depois era preciso retirá-los antes que a água esquentasse. Esse método de armazenamento funciona e foi repetido por paleontólogos, não com mamutes, mas com veados, carneiros e cavalos. Enterrar alimentos é mais uma maneira original de mantê-los frescos. Isso protege os alimentos da luz solar, do calor e do oxigênio, que aumentam a velocidade da deterioração. Mas a opção mais intrigante de geladeira antiga é o pântano. Parece estranho. Quem em sã consciência colocaria sua comida em um pântano? Porém, civilizações antigas do norte da Europa conservavam alimentos como manteiga em pântanos. Os cientistas afirmam que isso era uma prática comum, mesmo que a manteiga pudesse adquirir um sabor forte devido à turfa ao redor. No entanto, quando você é uma pessoa da antiguidade, não é hora de ser exigente. E em certos casos, a preservação perfeita dos restos mortais se deve não só ao local, umidade, temperatura e fatores semelhantes, mas também aos predadores. A múmia de dinossauro Dakota foi descoberta na Dakota do Norte, nome bastante apropriado. No entanto, essa múmia simplesmente encantou os paleontólogos, porque não só os ossos foram preservados, mas também a pele. Ninguém conseguia entender como isso era possível. Normalmente, os dinossauros mumificados se formavam de duas maneiras, ou eles eram rapidamente enterrados após a morte, ou permaneciam intactos em uma paisagem árida por tempo suficiente para que o corpo pudesse ser preservado. Dakota viveu em um ambiente úmido e em seus últimos momentos, seu corpo estava próximo a uma fonte de água, sendo ainda mordiscado por necrófagos. Então, por que a pele do dinossauro não apodreceu? Cientistas só recentemente encontraram a resposta. Em alguns casos, os restos de pessoas e mamíferos podem ser preservados em ambientes úmidos por vários meses. Isso acontece porque pequenos necrófagos se enterram no corpo, abrindo caminho para a saída de líquidos e gases e a pele acaba secando. Grandes predadores podem arrancar pedaços do animal, mas precisam de músculos e órgãos internos mais nutritivos. Os buracos que eles fazem em busca de alimento também permitem que gases e líquidos saiam do corpo. O que resta é um corpo de pele e ossos que então seca e murcha lentamente, acabando por se preservar por séculos. Após o sepultamento, por exemplo, sob uma camada de terra, já viram como retiram o líquido das frutas para que durem mais? Aqui é a mesma coisa. Se você pensa que todas as descobertas pré-históricas bem preservadas estão em museus ou coleções particulares, está equivocado. Eu tenho pelo menos um exemplo que se destaca muito entre os demais. Esta é a história de um bisão chamado Blue Bibe. Blue Bibe, inesperadamente, ganhou 2 vidas. A primeira terminou há 50 mil anos, quando o bisão das estepes vagava pelo Alasca, até encontrar seu fim na boca de um leão. Uma história comum, no geral. A segunda vida começou quando seus restos mumificados foram extraídos do permafrost, onde ele permaneceu congelado desde a era glacial. Isso aconteceu em 1979. Os cientistas que estudaram Blue Bibe descobriram que o bisão congelou rapidamente após sua morte. Talvez porque morreu no inverno. Além disso, o animal ficou tão bem congelado que seu tecido muscular manteve uma textura parecida com carne seca. O tecido adiposo e a medula óssea permaneceram quase intactos, mesmo após muitos anos. Essas eram as ideias que deveriam ter surgido depois de uma descoberta dessas. Estudar a estrutura celular, fazer algo bem científico com o DNA. Experimentar o sabor do bisão. Sinceramente, não sei como alguém poderia ter a ideia de comer algo que parece assim.
Mesmo assim, em 1984, no Alasca, aconteceu um jantar incomum. O paleontólogo Dale Guthrie serviu aos convidados o pescoço de Blue Babe. A carne foi cortada em cubos e cozida com caldo e legumes. Resumindo, virou um ensopado meio pré-histórico. Quando o pescoço de Blue Babe descongelou, a carne exalava um aroma singular de carne bovina com um leve cheiro da terra onde o bisão foi encontrado e de cogumelos. Apesar das dúvidas iniciais sobre se valia a pena comer algo com 50 mil anos, os participantes do jantar notaram que, surpreendentemente, o sabor era delicioso e ninguém sequer passou mal. Mas, na verdade, eu tenho algumas suspeitas sobre a fonte de inspiração desse paleontólogo. Em 1901, uma expedição no rio Berezovka, na Sibéria, descobriu algo surpreendente. Os participantes encontraram os restos de um mamute macho perfeitamente preservado, com capim ainda na boca. Os ossos e a pele foram exibidos ao público em São Petersburgo. E sua carne foi servida no chamado banquete do mamute. Dizem que especialmente bons eram os bifes de mamute. O sabor do antigo animal era agradável, e sua carne não era muito mais dura do que um filé comum. Você sente esse cheiro? Sente? Parece cheiro de mentira, não é? Sim, existem relatos de exploradores da Sibéria dos séculos 18 e 19. Eles escreviam que os habitantes locais às vezes alimentavam seus cães com carne de mamute, mas eram cães. As pessoas geralmente não querem experimentar o sabor da carne de mamute. Ao longo de dezenas de milhares de anos, o que tornava a carne saborosa se torna repugnante. E se você está comendo, eu recomendo agora mesmo que coloque toda a comida de lado. Peço desculpas antecipadamente pelo seu apetite arruinado. Então, a gordura é um problema. Ela se transforma em algo parecido com sabão, especificamente em uma substância chamada adipocira, também conhecida como cera cadavérica. A cera cadavérica é encontrada em corpos humanos, deixados em condições frias e úmidas. Paleontólogos também notaram isso na gordura dos mamutes lanosos. Essa substância tem uma consistência de coalhada e um cheiro rançoso, o que a torna pouco apetitosa para a maioria das pessoas. O segundo problema são os músculos dos mamutes congelados, que se alteram com o tempo devido à exposição prolongada a baixas temperaturas e umidade. Cristais de gelo se formam dentro das fibras musculares, o que leva ao seu rompimento durante o descongelamento, resultando em uma textura viscosa em vez da suculência e maciez esperadas. Não há quase nada para mastigar ali. Na verdade, paleontólogos russos uma vez tentaram cozinhar carne de mamute, mas isso acabou sendo um grande erro. Em vez disso, eles conseguiram apenas um líquido terrivelmente fedorento. Cientistas não só comem comida antiga, mas também bebem água antiga, porém com objetivos distintos. Os pesquisadores que trabalham em algum lugar no gelo simplesmente não têm outra fonte de água potável, então eles consomem o próprio objeto de sua pesquisa, o gelo. Assim, o professor da Universidade da Califórnia pode facilmente se lembrar de um gin tônica feito com gelo antártico. Os climatologistas que extraem testemunhos de gelo com 100 mil anos de idade também adicionam seus fragmentos às suas bebidas. Você consegue imaginar como são os testemunhos de gelo? Essencialmente, são colunas cilíndricas, pedaços de gelo antigo chiando como refrigerante ao derreter devido às bolhas de gás comprimido. Outro professor da Universidade do Estado de Oregon afirma que certa vez fez copos de gelo de 40 mil anos, escavando o interior de um testemunho de gelo. O copo era apenas um subproduto do trabalho dele, e eu acho isso muito legal. Um subproduto do meu trabalho com o Steve. É uma pilha de xícaras sujas de café, e elas nem são feitas de gelo antigo. Que pena. Os cientistas tentam evitar áreas de gelo formadas nos anos dos testes nucleares. No entanto, fora isso, a água antiga congelada é transparente e bastante limpa porque perdeu todas as suas impurezas devido à compressão sob pressão. Ao mesmo tempo, a água mais antiga da Terra tem um gosto horrível. Em 2013, cientistas descobriram no Canadá bolsões de água a cerca de 2,5 km de profundidade sob a superfície da Terra. Testes mostraram que essa água é considerada a mais antiga já descoberta, com idade estimada em 2 bilhões e 600 milhões de anos. A principal característica que distingue essa água antiga é sua salinidade. A reação entre água e rocha forma uma composição muito salgada, mais viscosa que a água da torneira, lembrando... Tem gosto de xarope de bordo diluído. A água não tem cor perceptível, mas ao entrar em contato com o oxigênio fica rapidamente alaranjada devido aos minerais formados, especialmente o ferro. Devido à salinidade extrema, o gosto dessa água é horrível. Mais salgada que a água do mar, você certamente não iria querer bebê-la.
Contudo, os cientistas se interessam pela água mais salgada, por ser a mais antiga. Degustar é o modo mais rápido de determinar a salinidade dispensando análises ou reagentes. Porém, beber água com mais de 2 bilhões de anos não é o mais assustador feito pela ciência. Vocês sabem que as crianças simplesmente adoram colocar coisas na boca, e embora os pais façam de tudo para impedir isso, sempre existe a chance de algo como um Lego acabar no estômago da criança. É desagradável e as consequências são imprevisíveis. No final, 6 pediatras que queriam entender como uma pequena peça de brinquedo, como uma peça de Lego, afeta o corpo humano, decidiram voluntariamente engolir uma cabeça amarela de plástico de um boneco de Lego, e então monitorar suas próprias fezes. Embora isso possa parecer cômico, o experimento foi realizado com todo o rigor. O objetivo principal era determinar quanto tempo levaria para um objeto tão pequeno passar pelo organismo. O tempo médio de passagem do brinquedo foi de 1,71 dia. Durante o estudo, não foram observadas complicações, o que sugere que o pequeno brinquedo de plástico praticamente não afetou o trato digestivo dos participantes. Só que um dos pediatras não conseguiu encontrar a cabeça do brinquedo. Espero que ele só tenha olhado de forma desatenta. Mas vamos voltar à água. Ela é capaz de penetrar em fendas nas rochas e permanecer presa na crosta terrestre por muitos anos, protegendo seu conteúdo de mudanças de temperatura e outros fatores externos. Acaba se tornando uma espécie de cápsula do tempo criada naturalmente, e cada descoberta desse tipo é uma festa para os cientistas. Assim, nas minas de ouro da África do Sul, os cientistas descobriram que micróbios podem sobreviver a uma profundidade de 2,80 km, vivendo em bolsões de água isolados por dezenas de milhões de anos. Assim como no caso dos canadenses, esses reservatórios eram muitas vezes mais salgados do que a água do mar e tinham uma composição química muito parecida com as fontes hidrotermais no fundo do oceano, cheias de hidrogênio dissolvido e outras substâncias químicas. Resumindo, lá podem existir todas as condições para sustentar a vida, mas até que ponto a vida conseguiria se desenvolver nessas condições ainda precisa ser descoberto. De fato, são essas descobertas de antiguidades bem preservadas que possibilitam revelações surpreendentes, e suas perspectivas também são impressionantes. Em agosto de 2010, na costa sul do mar de Laptev, foi encontrada uma carcaça de mamute lanoso quase perfeitamente preservada. O mamute, que recebeu o apelido de Yucca, ficou em estado congelado por quase 35 mil anos e, segundo alguns dados, até 39 mil anos. Especialistas acreditam que Yucca pode ter caído na água ou ficado presa em um pântano, não conseguindo sair depois. Devido a isso, a parte inferior do corpo, incluindo a mandíbula e o tecido da língua, foi muito bem preservada. O tronco e as duas pernas, que estavam enterrados no solo, foram devorados por predadores pré-históricos e modernos e quase não se preservaram. Mas essa não é a principal notícia. Apesar de Yucca estar em estado congelado, os cientistas conseguiram extrair seu sangue líquido pela primeira vez na história. Eles até levantaram a hipótese de que o sangue dos mamutes continha algo como um tipo de anticongelante natural. O sangue líquido e a boa conservação de Yucca indicam a possibilidade de recriar a espécie extinta. 10 mil anos depois que os mamutes lanosos desapareceram da face da Terra, cientistas começaram a realizar um projeto ambicioso para trazer esses majestosos animais de volta à natureza. Mais de 10 anos. Pesquisadores discutiram a perspectiva de recriar mamutes e devolvê-los ao seu antigo habitat na tundra ártica. Agora, graças ao novo financiamento anunciado em 2021, esse sonho pode se tornar realidade. Claro, não será um mamute puro. Os cientistas pretendem criar um híbrido de elefante e mamute. O plano é pegar um elefante asiático, cujo genoma coincide em 99% com o do mamute, e adicionar a ele genes específicos característicos dos mamutes, como a pelagem e outras adaptações ao clima frio. Vai resultar em um embrião em laboratório que depois será transferido para uma mãe de aluguel ou para um útero artificial. E então, de repente, teremos pequenos mamutes mestiços, ou mais precisamente, elefantes resistentes ao frio. Os cientistas desejam não só ressuscitar os mamutes, mas também preservar os elefantes asiáticos. Atualmente, a espécie é considerada extinta, mas se os elefantes conseguirem prosperar no Ártico, como os mamutes no passado, parece uma boa solução. Você provavelmente já ouviu falar da ideia de trazer os mamutes de volta ao nosso mundo moderno. Até eu já comentei sobre isso. Contudo, os mamutes não são apenas elefantes gigantes e peludos, o que já é fascinante por si só. Animais antigos podem ajudar a impedir o derretimento do permafrost, porque eles removem árvores, pisoteiam e compactam o solo e transformam as paisagens em pastagens, o que pode ajudar a manter a terra fria.
Se os cientistas conseguirem ressuscitar os mamutes e depois povoarem o Ártico com eles, isso realmente pode ajudar nosso planeta a esfriar. E se tudo correr bem com os mamutes, talvez possamos ressuscitar mais alguém. Cientistas já possuem uma lista de espécies para ressuscitar. E nela está presente o lobo marsupial, um mamífero carnívoro que antigamente habitava grande parte da Australásia. Mas isso foi até a chegada dos humanos por lá. Após o surgimento dos aborígenes na Austrália e na Nova Guiné e dos cães dingos, o lobo marsupial foi extinto em todos os lugares, exceto na Tasmânia. Lá, ele sobreviveu até a chegada dos europeus, que o exterminaram. O último representante conhecido dessa espécie morreu em 1936 no zoológico de Hobart, na Tasmânia. Sim, comparado aos mamutes, quase ontem. Cientistas montaram a sequência completa do genoma do tilacino graças a exemplares preservados em museus pelo mundo. Normalmente, são filhotes que morreram antes de chegar à idade adulta. Para ressuscitar e restaurar essa espécie após a extinção, os cientistas planejam usar o rato marsupial de cauda gorda como seu parente mais próximo. Os ratos marsupiais de cauda gorda são pequenos animais que pesam cerca de 15 gramas e não estão ameaçados de extinção. Então, se os cientistas conseguirem, quem sabe, talvez os lobos marsupiais se reproduzam tão rápido que comecem a correr pelas nossas ruas junto com coiotes e cachorros? O problema é que os lobos marsupiais foram extintos antes da invenção de dispositivos de gravação confiáveis ou armadilhas fotográficas. Não podemos saber ao certo como esses animais se comportavam em seu habitat natural ou sequer que som faziam ao se comunicar uns com os outros. Pela descrição, parecia um assobio, mas nosso gato às vezes também faz um som similar e ele certamente não é um lobo marsupial. É improvável que a descrição do som auxilie os cientistas. É muito mais difícil recuperar os traços comportamentais de animais extintos do que o próprio ser que foi extinto. O animal resultante desse projeto, na melhor das hipóteses, se assemelhará a um tilacino. O verdadeiro tilacino não pode mais ser ressuscitado. Portanto, a ideia de ressuscitar espécies não é uma solução milagrosa. Seria melhor não permitir a extinção desde o início, mas vocês já sabem disso sem que eu precise dizer. Então vamos voltar aos fósseis. Alguns dos fósseis mais incomuns já encontrados, de insetos, plantas e penas, foram preservados em âmbar. Vocês já viram âmbar de perto? É uma forma endurecida de resina vegetal que permite aos cientistas e historiadores verem organismos antigos exatamente como eram em vida, sem nenhum sinal de decomposição. Na maioria das vezes, encontram-se artrópodes no âmbar, mas às vezes aparecem outros organismos, como caracóis, lagartos, plantas, fungos, bactérias. Em alguns casos, até organismos marinhos. Sim, foi exatamente com o âmbar que começou a ressurreição dos dinossauros em Parque dos Dinossauros. Para os cientistas que estudam criaturas fossilizadas de períodos antigos, o âmbar é como um presente de Natal. Preservando espécies extintas em mínimos detalhes, até mesmo as veias nas asas dos insetos e as lentes nos olhos das moscas, o âmbar registra criaturas congeladas no meio de uma ação. Por exemplo, enquanto correm, põem ovos ou acasalam. O fato de fósseis de âmbar existirem é uma espécie de milagre, na verdade, uma sucessão de milagres. A resina é apenas um dos tipos de secreções vegetais e nem todas as plantas a produzem. Atualmente, algumas árvores coníferas, como os pinheiros, liberam resina quando estão sob estresse devido a danos causados por insetos, fogo ou doenças. A resina funciona como um curativo semi-transparente, protegendo a árvore de danos adicionais. Ou seja, já são muitas condições que precisam ser atendidas para que apareça algum mosquito. No pedaço de âmbar existem diferentes tipos de resina, mas apenas algumas delas podem se transformar em âmbar. Além disso, nem toda a resina adequada é preservada, pois ela é relativamente macia e se degrada facilmente. Como resultado, as chances de o âmbar ser preservado na rocha e um dia se tornar uma descoberta científica são muito pequenas. Ainda assim, isso ocorre. Para que o âmbar se forme, a resina precisa endurecer e se polimerizar, e isso leva milhões de anos. Steve encontrou informações sobre âmbar mais jovem com apenas alguns milhares de anos. Contudo, frequentemente até metade desse âmbar se mantém líquido. Bem, sabe, mais ou menos como um ovo de galinha que você tirou da panela antes de estar completamente cozido. Então primeiro a resina cai no chão perto da árvore original e penetra no solo e depois é levada pelas correntes de água. Como resultado da erosão, a resina precisa necessariamente cair em solo úmido e pantanoso, porque caso contrário ela simplesmente se desfaz em pedaços. Se tudo correr bem, a resina é levada pela correnteza e seus pedaços se acumulam juntos na margem do oceano, em lagoas ou no delta do rio. Aqui, a resina acaba sendo enterrada sob sedimentos que a protegem do oxigênio e da luz e espera milhões de anos sob
sob pressão para que a resina endureça. E então a atividade tectónica traz o âmbar já formado para mais perto da superfície, onde ele finalmente chega às mãos das pessoas. O que Steve está dizendo para que eu explique como futuros fósseis acabam no âmbar? Mas aqui tudo já parece claro. A resina é pegajosa e fragmentos de organismos, como pólen ou penas de pássaros, podem ficar presos nela ao serem trazidos pelo vento. Criaturas com força suficiente para se soltar da resina geralmente fogem e não caem na armadilha. Então é extremamente improvável que um dia encontremos um dinossauro preso no âmbar, só se for uma árvore muito grande e um lagarto muito azarado. Até logo!